e que já voltou, causou aí a demissão de um integrante do alto escalão da Secretaria do Ministério da Fazenda, é a questão da CPMF, né? E a Andressa Xavier, a Carolina Bahia e a Rosane de Oliveira estão ancorando a programação da Rede Gaúcha Sat e trazem mais informações com relação a esse tema, a essa questão, agora pela Rede Gaúcha Sat. Bom, vamos falar aqui dessa confusão em Brasília, né, Andressa e Rosane, em razão da defesa da nova CPMF. O ministro da Economia entrega a cabeça do secretário da Receita para acalmar os ânimos, porque também Paulo Guedes vinha defendendo a CPMF nos bastidores. Houve aqui uma falta de sintonia, como a gente vinha alertando aqui no programa, entre a área econômica e a área política. Só que a área econômica resolveu falar e falou demais. Em um governo que todo mundo fala e fala demais e fala um monte de bobagem, o secretário da Receita talvez tenha pensado que tudo bem se ele desse uma forçadinha na barra para ver se emplacava a ideia da nova CPMF. Afinal de contas, uma maneira muito simples, rápida, fácil de aumentar a arrecadação. Não deu certo. Pegou mal entre os aliados do presidente Bolsonaro, a pressão das redes sociais dentro do Palácio do Planalto, e o Congresso imediatamente deu sinais de que não ia aprovar a CPMF, porque insistia em algo que só ia gerar desgaste para o governo na relação com o Congresso. Então, botaram a cabeça do secretário da Receita na bandeja, ele que já estava meio na corda bamba, e agora é vida que segue com essa, pelo menos por enquanto, essa ideia da nova CPMF fora da proposta de reforma tributária do governo, que nem foi ainda concretizada. Então, eu vou falar ao longo do programa como é que está essa questão da reforma tributária, afinal de contas, o que está sendo debatido mesmo no Congresso Nacional. E falar de orçamento, mas do orçamento federal. O orçamento é curto, a gente está vendo o governo fazendo ginástica para, pelo menos, pagar a área uma das áreas mais importantes, junto com saúde e educação. O ministro da Educação anunciou a liberação de recursos aí para a área de pesquisa. Só que tem uma conversa aqui nos bastidores do governo pensando em aumentar os recursos disponíveis para o fundo eleitoral do ano que vem, de 1,8 bilhão, para 3,7 bilhões. Mas aí vai ter que cortar em outra área. Vão cortar onde? Para financiar a campanha o ano que vem? Na saúde, na educação, na infraestrutura? Eu prefiro recursos nessas áreas e que os nossos políticos façam uma campanha mais barata. Falando sobre a CPMF, ontem li aqui os tweets, que é por onde mais se manifesta o presidente Jair Bolsonaro, ainda da época da campanha, tweet de 1 ano atrás. Agora eu vou ler o que ele fez ontem. Tentativa de recriar CPMF derruba a chefe da Receita. Paulo Guedes exonerou, a pedido, o chefe da Receita Federal por divergências no projeto da reforma tributária. A recriação da CPMF ou o aumento da carga tributária estão fora da reforma por determinação do presidente. Foi isso que ele escreveu. Então, só para deixar também registrado o que disse o presidente, que está internado ainda, né, Carolina? Sim, foi meia hora depois do anúncio da demissão do secretário da Receita, já veio essa mensagem do presidente Bolsonaro, que sim, está internado, mas vinha monitorando essa situação toda. Houve um almoço ontem entre o general Mourão, que é o vice-presidente da República, presidente interino, e o ministro Paulo Guedes, e aí nesse almoço foi conversado e foi costurada essa demissão do secretário da Receita para dar um tiro na conversa, vou falar assim, né? Como gostam tanto de falar em arma, revólver e tiro, vamos para dar um tiro na conversa, para eliminar esse assunto. Aí veio o presidente e confirmou, tá de fora da reforma tributária, essa questão da volta da CPMF. Então, agora, os técnicos da equipe econômica que vinham trabalhando, sim, com essa possibilidade, terão que reorganizar a sua proposta. Só vamos fazer um esclarecimento aqui, porque as pessoas já ficam dizendo, era fake news e vocês divulgaram fake news. Não, senhores e senhoras, não era fake news. O próprio Mourão fala assim, é porque veio a público, começou a se discutir publicamente e aí não ficou insustentável a situação dele. Tem um vídeo que eu acho muito revelador, que é o do segundo da Receita Federal, explicando nos detalhes, com PowerPoint e tudo, como seria a cobrança, né? 0,2%, 0,4%. Nesse caso não foi uma especulação da imprensa, não foi trazido por fontes que às vezes não querem se manifestar, falam em off, não foi nada disso.
Houve 3 manifestações, né? Da semana passada para cá. Vamos ser aqui francos. Vamos refazer esse caminho para o nosso ouvinte entender. Eu não acredito que alguém está dizendo que é fake news. A gente falou 1000 vezes aqui que foi não houve um acordo entre a área econômica e a área política. Foi isso que aconteceu. Na última semana para cá, o ministro da Economia, Paulo Guedes, dá uma entrevista e fala da CPMF, da possibilidade da volta de algo parecido com uma CPMF. O secretário da Receita defende essa ideia e o subsecretário, em uma palestra, apresenta esse ponto a ponto, o que seria essa ideia, com índices percentuais, explicando como é que iria funcionar se fosse aprovado pelo Congresso Nacional. Isso sempre foi dito, se fosse aprovado pelo Congresso Nacional. O que irritou o Palácio do Planalto é essa defesa da nova CPMF pela equipe econômica sem o aval da parte política. O que aconteceu com a equipe econômica? Sem experiência nessa área política, eles fizeram um teste, foram tentando, como diz no interior, foram forcejando, foram trazendo a ideia, quem sabe cola. Só que não só não colou, como teve uma resistência muito grande. E virou uma questão, inclusive, entre os aliados do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Nenhum aliado veio defender a ideia de uma nova CPMF. Então, ficou insustentável essa posição e houve essa reação exatamente para encerrar esse assunto. Não é, gente, fake news. Tanto falou que foi depois demitido e teve essa decisão. Teve essa reviravolta na Receita Federal. Por que vocês acham que houve mudança na Receita Federal de uma hora para outra? É claro que o secretário da Receita já vinha desgastado. Uhum. Ele vinha desgastado porque ele defendeu o imposto de igreja, ele já vinha desgastado há um tempo. Mas é como eu disse a vocês, um governo que todo mundo fala, e fala demais, e às vezes fala um monte de bobagem. Por que um técnico que sempre, na sua história, vamos ser justos com o Marco Cinta, sempre, não é surpresa, ele defendia sempre essa ideia de uma espécie de CPMF, por que ele não ia falar? Só que não deu certo. Carolina Bahia, Rosane de Oliveira e Andressa Xavier nos trouxeram mais detalhes com relação a essa demissão, né, do Cintra lá do Ministério da Fazenda, fato que, segundo elas colocaram, e o que está também na imprensa circulando, foi motivado pela defesa dele na criação de um imposto semelhante à antiga CPMF.